Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para verificar as condições gerais do estado, o estado que sofreu com um período importante de estiagem, e verificar como ficou a situação das safras lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Enori, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a você, Guilherme, bom dia a todos os teus ouvintes. Enori, a gente vem acompanhando a situação aí em Santa Catarina já há algum tempo, sofrendo com a estiagem, sofrendo com o problema de falta de chuvas. Como é que foi um panorama geral aí do estado para essa situação nesse ciclo de safras? Houve algumas regiões bastante impactadas com essa falta de chuvas, né? Porque se a gente olhar os números agora, pós-colheita, a gente vai notar que não há muita diferença da safra do ano passado, que foi uma boa safra. Só que esses números não retratam uma realidade local. Eu diria isso porque nós tivemos regiões em Santa Catarina que foram muito afetadas e regiões que tiveram chuvas normais, principalmente na região com divisa com o Paraná, aonde na época de necessidade das plantas de verão, nós tivemos chuvas normais e tivemos uma produtividade muito alta. Então, eu diria que nós vamos ter um valor bruto da produção parecido com o ano passado. Nós tivemos uma queda contabilizada de em torno de 10% da safra de milho, mas isso também tem que admitir que nós diminuímos um pouco a área plantada, na ordem de 320 mil hectares para 310 mil hectares. E nós colhemos, ao invés de 2 milhões e 200 mil, nós colhemos somente 2 milhões de toneladas de milho, que esse é o grande problema que vai nos trazer em questão de futuro agora, até o final do ano, porque nós esse ano estamos imaginando um consumo de 7 milhões de toneladas de milho. E esse é o grande diferencial que faz com Santa Catarina na transformação para proteína animal. E nós sabemos que esse milho não está disponível no Brasil, já que a safra brasileira também foi reduzida na ordem de 20 milhões de toneladas, e a safrinha praticamente já está toda comprometida com exportações, e nós vamos ter dificuldade para trazer esse milho, esses 5 milhões de toneladas, de outros países ou de outros estados, em função que a demanda é muito aquecida dentro do Brasil, e os preços, mesmo entrando a safrinha, não vão retornar ao normal. Já está se projetando uma importação de milho até o período de colheita da safrinha, e os preços de internação ou dólar estão muito altos e vai chegar dificultando a nossa produção de proteína animal. Mas a safra, tanto de soja, foi praticamente o mesmo volume do ano passado, plantamos 700 mil hectares, estamos aí próximo a 2 milhões e meio de toneladas, colhemos a safra da maçã. E o que está ocasionando agora é falta de água nas propriedades. A seca em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, é uma seca que talvez, em volumes de água, a gente nunca tinha visto coisa igual, de rios secando, de não ter água o suficiente para abastecer criatórios de suínos, de aves, tem que o agricultor ir buscar água, puxar com o caminhão-pipa. Isso não é uma coisa normal aqui do Sul, nessa região, a tão falta de água como está ocorrendo nas propriedades rurais. É uma seca que eu diria anunciada já no mês de novembro. As previsões que nós tínhamos aqui dessa região do Sul era uma grande estiagem. Ainda nós passamos com algumas chuvas, tivemos um problema no mês de novembro e dezembro, e voltamos a ter um problema desde a metade de fevereiro até agora, com previsões de chuva somente a partir da segunda quinzena do mês de maio. Então, eu diria que o prejuízo que está ocasionando agora é principalmente essa dificuldade de falta de água e também na questão das bacias leiteiras, na questão do produtor não poder implantar a sua pastagem de inverno. Então, esses são os prejuízos maiores que estão ocasionando agora, principalmente na produção de leite, que tem caído muito rapidamente. Mas eu quero dizer que o grande problema é a água mesmo, porque as safras de verão, ou bem ou mal, a gente conseguiu colher.
O problema de agora em diante é que não se faz mais nada no setor agrícola e Santa Catarina não é um estado que tem sistema de irrigação, porque as nossas propriedades são muito pequenas e da função que aqui normalmente chove 2.000 milímetros por ano bem distribuídos, é antieconômico você investir num sistema de irrigação que poderá ficar parado por muito tempo. Então, praticamente, o agricultor catarinense não utiliza sistema de irrigação em Santa Catarina. E aí, Nori, você citou aí, né, a produção de milho, que ficou um pouquinho abaixo do ano passado, a soja praticamente parecida com a última safra. A safra do feijão, como é que foi por aí? Aí sim, perdas maiores para o produtor catarinense na safra de feijão, né? Na verdade, a safra de feijão em Santa Catarina ela não é safra principal. É uma safrinha que a gente chama, ou se faz antes, ou se faz depois, mas não é uma safra de verão principal. Todo mundo que planta feijão e soja, ou milho e feijão. E essa sim nós perdemos aí na ordem de 30% a 40%, algumas lavouras agora, essa do segundo período, ou se faz antes do plantio da soja, ou se faz depois do plantio de milho. Essa sim que é a segunda safra, onde foi colocado feijão, essa é muito atingida, podendo chegar até 60%, 70%, só que também nós temos que admitir que as áreas de feijão plantada não são áreas grandes em Santa Catarina. E essa era uma cultura que nós tínhamos no passado de um grande produtor de feijão, que foi se perdendo depois que entraram as lavouras do centro-oeste com irrigação, que podendo plantar o ano inteiro de feijão, praticamente o agricultor catarinense utiliza ela de segunda safra. Mas essa sim está um prejuízo muito elevado, porque praticamente algumas lavouras que estariam prontas agora estão inviabilizadas até a sua colheita, porque praticamente o rendimento é muito baixo. E aí, seu Nori, o que fica, então, além dessa situação, é aqueles produtores que tiveram maior dificuldade com a falta de chuvas, na sua propriedade choveu menos, teve mais perdas, aí a situação financeira desses produtores fica mais preocupante. Que tipo de movimentações estão sendo feitas para tentar amenizar essa situação aí no estado? Bom, agora volta a ser a velha bronca, a velha encrenca junto ao governo, tentar buscar soluções negociáveis. Infelizmente, o governo federal anunciou muitas medidas já, mas infelizmente porque de pouca operação. São medidas que quando você chega ou entra ao banco para buscar a tua renegociação de dívida, que tu não tem condições de fazer frente aos pagamentos, aqueles que perderam e não conseguem pagar suas contas, a primeira coisa que ele vai se deparar é com uma proposta de financiamento de dívida numa nova rúbrica orçamentária que não é mais crédito rural. É simplesmente dinheiro disponível no mercado de renegociação, onde o agricultor perde o chapéu da cobertura do governo. E muitos agricultores em Santa Catarina praticamente não fazem seguro, não têm a cultura do seguro agrícola, e aí vem um grande problema, porque as propostas do governo, os custeios é jogar até o fim do ano, que não vai resolver o problema, porque o agricultor não colheu o suficiente, e os investimentos também, porque se não há dinheiro para pagamento de custeio, muito menos para investimentos. Mas o grande problema é o custeio agrícola com pagamento previsto com outra operação de crédito, não a de crédito rural. Então são problemas ainda que a gente aguarda uma retomada da normalidade da vida brasileira, ainda impactada pela questão do coronavírus, mas muitos dos financiamentos passam a vencer agora a partir do fim do mês, que a gente também está pedindo uma prorrogação normal para que se possa definir junto questões de CNA, de órgãos representantes em Brasília, de cooperativas que possam fazer isso com o guarda-chuva do governo, porque se não houver a condição de pagamento até o final do ano, possa ser prorrogada por um estendimento mais longo em função de toda essa dificuldade. E aí, Nori, voltando um pouquinho na questão do milho, você falou aí, né, da necessidade de Santa Catarina importar cerca aí de 5 milhões de toneladas de milho
aí para criação animal. Como é que está essa situação? Que parte disso o produtor de animais aí já tem comprado para a próxima safra? Que parte ainda precisa ser negociada? Como que estão essas movimentações por esse milho que o produtor precisa importar aí para o estado? Bom, na verdade, em Santa Catarina, nós temos o grande sistema agroindustrial, é um sistema verticalizado, que são das grandes empresas já conhecidas no Brasil, aí as tradicionais, BRF, JBS. Aqui tem uma empresa muito grande particular, que é a Pamplona, tem mais uma cooperativa muito forte de proteína animal, que é a cooperativa Aurora, que são empresas que têm uma condição e capacidade nessa hora de buscar milho importado para fazer frente aos seus criatórios, que estão na mão de muitos produtores, que são os produtores que a gente chama que fazem parte de um sistema de produção, mas aonde a empresa é responsável pela ração. Aí vem um problema muito grave, que é o produtor de suíno independente. É aquele suíno que produz por conta própria, produtor por conta própria, que já não consegue mais fazer conta, porque é um produtor destinado ao mercado interno, e o preço da carne no mercado interno caiu sensivelmente, principalmente o quilo de suíno vivo no mercado spot, hoje na ordem de R$4 o quilo de suíno vivo, aonde um saco de milho para esse produtor chega a R$55 no mínimo, ainda. Então esse produtor é o que não tem condições mais de comprar milho, e esses produtores de suínos vai ser muito afetado, esse suinocultor de mercado interno. Além do mais, estão os produtores de leite, que estão sendo muito afetados pela estiagem na questão de alimentação do gado leiteiro, e que também já não tem mais a mesma condição de produzir ração para esses animais. Hoje, Santa Catarina é o quarto produtor nacional de leite. Nós tínhamos aí em torno de 45 mil produtores, estamos perdendo na ordem de 1.000 a 1.500 produtores por ano, estão abandonando a atividade de leite, mas a gente não perde em termos de produção, porque a produção, aqueles que vão ficando, vão adquirindo novas tecnologias e aumentando a produção. Mas esses produtores são todos eles independentes, não há sistema de integração na questão leite em Santa Catarina. E esses é os que estão sem condições agora de comprar ração para suas vacas, já que o preço do leite está muito aviltado, e esses produtores não conseguem também mais fazer conta, então eles estão numa condição de não poder comprar ração em função desse alto preço do milho e principalmente do farelo de soja, que dia após dia a gente tem visto que em função desse câmbio dólar para real, que cada dia bate recorde de preço o dólar aqui dentro do Brasil, e o farelo de soja, dia após dia, tem tido altas sequentes. E esses animais, então, estão sem pastagem, estão sem ração, e com a forragem de lavoura que foi feita de silagem de milho, foi aquela que nós anunciamos aí já nas Notícias Agrícolas, no passado, que nós tínhamos perdido em torno de 40% da sua produção em função da seca que se abateu em Santa Catarina no mês de novembro e dezembro, que é a época que os nossos produtores fazem silagem de milho. Aqui em Santa Catarina, só para você ter uma ideia, nós plantamos milho comercial na ordem de 300 mil hectares e plantamos milho para silagem na ordem de 220 mil hectares. E foi esse milho de silagem que foi o grande afetado aqui em Santa Catarina. Então, é esses dois setores. O setor de leite, que vive um drama, e o setor da suinocultura independente. E a questão do pessoal integrado das indústrias é a questão da água, que essa sim é um grande problema, porque todo dia o produtor rural tem que buscar caminhões-pipa buscando água para abastecer criatórios de aves, criatórios de suínos, para poder fazer frente à necessidade da falta de água. Senhor Nori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí do estado de Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu diria que é um cenário que também não é a primeira vez, talvez não com tanta intensidade. Mas o produtor é muito forte, o produtor sabe que a vida é assim, a gente vive disso e ele sempre tem fé e esperança.
Infelizmente, nós estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil, de questão sanitária humana, que é um problema que faz parte da vida das pessoas, a questão política interna, que é criada pelo próprio governo, que eu diria, não é nem da oposição, é um time inteiro torcendo por um governo que esse time não consegue, esse governo não consegue se entender dentro de casa, e todos nós passamos a sofrer junto, que todos nós torcemos para que esse time possa ir bem. Afinal de contas, o Brasil vinha com um otimismo muito grande nessa questão governamental, e isso está se perdendo ao decorrer dos dias por problemas internos, e a gente torça que isso tudo passe, tanto a questão sanitária, tanto a questão de governo que nos dê segurança de termos um barco seguro, porque a questão de seca, a questão de preço, a questão de perdeu, a gente está calejado e já aprendeu também a como conviver com isso e sair disso. O que não podemos é continuar com a insegurança de como será o nosso governo e como será essa questão de saúde humana. Então, eu quero dizer a todos os agricultores do Brasil que todos nós estamos juntos, independente se é Santa Catarina, se é outros estados, torcendo para que essas coisas acabem de uma vez, que o agricultor se garante de produzir comida, colocar comida na mesa do brasileiro e muito mais, na mesa de muita gente nesse mundo afora. Essa é a nossa função, esse é o nosso dom, e nós não temos medo de enfrentar aquilo que a gente tem condição de resolver dentro da porteira. Então, com isso, desejar a todos vocês um bom dia e obrigado pelo espaço. Enori, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um bom dia. O Enori Barbieri, ele que é vice-presidente da FAESC, conversou com a gente para traçar um panorama da atual situação para as safras, para as lavouras e para o agronegócio lá do estado de Santa Catarina. Santa Catarina passando por um momento importante de estiagem em algumas regiões do estado, e aí, segundo o panorama que o Enori passou para a gente, áreas de milho silagem perdendo cerca de 40% da produtividade, as demais áreas de milho a perda apenas de 10%, já que aquelas áreas que não sofreram com a estiagem produziram bastante, o que ajudou a compensar as perdas das áreas que enfrentaram falta de chuvas. A área de soja, produtividade também bastante semelhante à safra passada, e aí a safra de feijão, que apesar de pequena lá no estado, essa sofrendo bastante, perdas de até 60% na produção de feijão de Santa Catarina. Os maiores problemas, segundo o Enori, ficam por conta da pastagem para os produtores de gado e de leite, e aí inclusive já queda na produção de leite do estado e dificuldades para os produtores implantarem pastagens, conseguir alimentação para o seu gado, inclusive até tendo que buscar água com caminhões-pipa em função das dificuldades de abastecimento. O Enori também destacando a situação preocupante por conta da ração, já que o milho bastante caro nesse momento, o estado vai precisar de 5 milhões de toneladas de milho importadas de outras localidades. Nesse momento, pouco milho disponível, preços altos, e aí duas situações distintas. Aqueles produtores integrados à cadeia, grandes empresas, têm uma condição melhor de abastecimento, já que essas grandes empresas conseguem buscar esse milho fora do estado. Aqueles produtores independentes sofrendo um pouco mais, assim também como os produtores de leite. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.